Então, ok, tá. Então, desde já muito obrigado pela Nada. disponibilidade e agradeço imenso. E pronto, para começar esta entrevista, pronto, acho que a primeira pergunta era perguntar, explicar mais ou menos o que é a CTIA, se eu estou a dizer bem, o nome da empresa, o que é que eles fazem, e acho que Não é percebi, desculpa, uma João. primeira Não pergunta. percebi a tua pergunta. A, prim- a minha pergunta é explicar mais ou menos o que é que a CIA faz. O Uh, ceia. Ceia. sei, ok, pronto. Eu tinha Ok. um bocado de como dizer. Pronto, essa seria a minha primeira pergunta. Pronto, então. O CEIA, é um centro de engenharia de engenharia e desenvolvimento de produto, que Uhum, basicamente desenvolve produtos e serviços desde a sua concepção, ou seja, a definição de requisitos, até a sua produtização para séries. Ok? Portanto, uhum, o CEIA concebe, desenvolve e produtiza, digamos assim, uhum, produtos e serviços, e tem também capacidade para fazer pré-séries. Portanto, ok. não é uma empresa que possa industrializar produtos, é uma associação sem fins lucrativos e, Uhum, portanto, também isto porque vai ser importante também a seguir para o sim. para a nossa conversa a seguir. Mas basicamente, o CEIA trabalha aqui um bocadinho entre o que é a academia, ou seja, o que são as universidades, e as escolas e as empresas. Ok? Portanto, há aqui, se nós tivéssemos assim uma régua, está a Uhum, meio das duas coisas. Portanto, não é uma entidade pública como as universidades, e não trabalha de perto com as universidades, não tem uma escola, e sim. também não é uma empresa, e portanto acaba por estar aqui no meio, e o que faz é um bocadinho este estudo de coisas, implementação de serviços que às vezes as empresas ou não conseguem não conseguem despender do tempo para fazer estas primeiras coisas, ou acaba por ter aqui também esta ligação às faculdades. Pronto. Ok. Portanto, o CEIA começou como um centro de excelência para a indústria automóvel, ok? Depois cresceu e integrou também um bocadinho a parte da aeronáutica, portanto trabalhamos, desenvolvemos diversas coisas para clientes no mundo automóvel. Depois entramos no mundo aeronáutico, em que o CEIA teve aqui uma grande posição no desenvolvimento do KC-390, não sei se já ouviste falar, mas é Não, um avião da Embraer que tem ok. mais de 30 mil horas portuguesas do CEIA, em que o CEIA foi responsável pelo desenvolvimento de três componentes-chave para, para este avião. Portanto, fomos responsáveis pela fuselagem central, pelo sponsor e pelo elevator. Portanto, aquilo que nós fazemos são horas, venda de horas de engenharia, digamos assim. Ou seja, eu sei a fazer aqui um contrato grande com a Embraer e durante muitos anos teve a desenvolver isso. Hoje em dia, acabou por depois deste projeto, também alavancou aqui muito aquilo que são as indústrias aeronáuticas. Ou seja, hoje em dia trabalha com diversos fabricantes de helicópteros, como a Agusta Westland, Leonardo, a Copter. Pronto. Portanto, acaba por fazer aqui este serviço de engenharia. Pronto. Depois, perante este know-how adquirido de quer de automóvel, quer aeronáutica, o SEI envergou aqui um bocadinho na área dos UAVs, que são aeronaves não tripuladas, e também ingressou aqui para uma área que era o oceano e o espaço. Isto porque o objetivo sempre foi a recolha de dados, criar a criação de uma base de dados que nos permita ter uma maior sustentabilidade e um maior conhecimento daquilo que são as nossas comunidades, sejam elas via fundo do mar, sejam elas via topo da terra, digamos assim. Pronto. Sim. Portanto, hoje em dia, o CEIA trabalha na mesma na área automóvel, em que estamos a desenvolver produtos e serviços na área do uso e da posse de veículos, ou seja, estamos a desenvolver um veículo que é para partilha, ou seja, tu em Uhum, vez de teres um carro comprado, tens um carro que durante o dia pode ser partilhado por outras pessoas e também reduzimos aqui os veículos parados, reduzimos a pegada carbónica porque são todos elétricos e construídos de uma forma sustentável. Depois uhum, também temos aqui na parte aeronáutica a produção o desenvolvimento e produção do primeiro avião português, que é o Luz 222,
e portanto o CEIA está a trabalhar aqui no desenvolvimento com outras entidades também, desenvolver este avião. Depois na área do espaço temos o desenvolvimento, desde o desenvolvimento de satélites à integração de satélites, e temos também uma percentagem da maior operadora ibérica de satélites, que é a Geosat. E depois também no mundo do oceano temos estado a trabalhar em diversos produtos que são da recolha de informação, recolhas de imagens. Já desenvolvemos landers, que são produtos que são colocados no fundo do mar e que permitem avaliar o comportamento sísmico daquela área. Também já desenvolvemos tags, que são umas marcas não invasivas que seguem os animais para que se possa monitorizar o comportamento deles. E depois também temos outros veículos, todos sempre focados na questão da monitorização, da análise das envolventes, e sempre num contexto de vigilância, monitorização, recolha de dados. E depois temos também uma área de drones, que começamos a desenvolver em 2014. Depois teve em desenvolvimento esses drones que foram desenvolvidos e operados com a Força Aérea Portuguesa. E foi de onde também surgiu aqui um bocadinho o FlyPT, e posso começar já por explicar também de onde é que surgiu o FlyPT. E hoje em dia estamos a trabalhar muito, que é a área que eu sou responsável, a área dos drones, mas com o intuito de transporte de carga. Ok. Ok. Portanto, como nesta questão deste projeto da FlyPT, pronto, perguntando a primeira pergunta, que seria como é que foi o processo, como é que vocês foram selecionados para este projeto com a TechEver, ou já tinham tomado a iniciativa para fazer parte do projeto? Até é engraçado porque já falaste com a TechEver? Já falei, já. Pronto, eu não sei Uma conversa exatamente com eles. a explicação que te deram, mas o FlyPT não foi um projeto da TechEver. Ok. Ok? Ou seja, o FlyPT começou com um projeto, com uma ideia, até na altura, já há uns anos atrás. Um dos primeiros conceitos até foi o CEIA com outra das entidades que está no projeto, em que o objetivo foi combinar aquilo que é a mobilidade horizontal com a mobilidade vertical. Ou seja, o FlyPT é um projeto que conta com 3 módulos, portanto um skate, uma cabine e um drone, e portanto o objetivo era conciliar a mobilidade horizontal, em que tu tens o skate e a cabine e funciona como um carro, e depois acoplar um drone e ele funcionar como um carro voador, em que tinha uma cabine e um drone. Isto também porque eu sei, e eu não te quero enganar, mas acho que em 2015 o CEIA tinha feito já um conceito de um carro voador, que era o FlowMe, e portanto o FlyPT nasceu um bocadinho deste projeto. Na altura, quando o projeto foi criado, tu normalmente o que faz há uma entidade que tem uma ideia. Este projeto, por ser um Compete 2020, tem que ser obrigatoriamente liderado, há uma regra do projeto, ele tem que ser liderado por uma empresa, e portanto nunca poderia ser o CEIA a liderar esse projeto, porque o projeto não é... porque o CEIA não é uma empresa, portanto teria que ser uma empresa, e na altura não era a TechEver, ok? Na altura, este projeto era liderado por outra empresa que, entretanto, teve que sair, já depois de o projeto estar aprovado e já depois de termos o consórcio fechado, e, portanto, aquilo que nos pareceu a todos, portanto, na altura, tínhamos os líderes, portanto, o projeto está organizado por PPS, na altura estava organizado por PPS. Sim. Tínhamos o PPS-1, que era do módulo drone, PPS-2 módulo skate, PPS-3 módulo cabine, que era com a Alma Design, PPS-4 que era com a empresa que saiu, PPS-5 que era o CEIA. Portanto, o CEIA estava a liderar 2 work packages, a TechEver estava a liderar um e a Alma estava a liderar outro. A empresa que saía automaticamente também da liderança desse work package, e então, entre o CEIA, a Alma e a TechEver, era óbvio que a opção para liderar o projeto seria a TechEver. Portanto, pelo seu conhecimento na área dos drones, e depois porque entre o CEIA e a Alma Design é uma empresa de design, portanto não fazia sentido, porque tem que haver sempre esta componente de perspectiva de industrialização para o projeto.
Portanto, na altura, o FlyPT foi assim um bocadinho controverso no início por causa disto, porque Uhum. depois do projeto estar aprovado, na altura a empresa também teve uma remodelação e tiveram que alterar aqui o líder do projeto, exatamente, porque eles, basicamente, eu posso dizer porque é oficial, mas era a Caetano e a Sim. Caetano teve que sair porque eles basicamente tinham adquirido uma empresa que também estava a trabalhar nesta Desculpa-me área. interromper, Inês. Então a Caetano é que liderava originalmente o projeto da Sim, o FlyPT. projeto, Depois sim. tiveram. E quais foram as razões de sair? Foi. Tem a ver Não, com razões internas deles. interna. Ah, ok, não podem dar disclosure. Ok. Ok. Não, pronto, às vezes acontece, ou seja, Sim. eles basicamente, eu até acho que ainda está aqui, eles na altura tem a ver com o facto de eles já estarem, porque eles foram adquiridos por uma empresa que já estavam a trabalhar nessa área e acho que Ok. tinha a ver com isso, pronto. Ok. E pronto, e para perceberes um bocadinho, estes projetos são muito bonitos, Uhum. mas não são financiados a 100%. As próprias empresas também têm que cobrir capitais próprios e, portanto, existe sempre aqui algumas questões que têm que ser avaliadas Sim. mesmo depois das aprovações. En- Pronto. Então, só tenho uma questão para acrescentar, que seria, então, neste processo todo, ou seja, de integrar um projeto, esta integração já vinha atrás de outros projetos que já tinham feito com a TechEver. Sim, ou Ou, seja, pronto, isso era uma das outras perguntas que tu tinhas, que era sim, como é que o CEIA tinha ficado a conhecer a Takeba, digamos assim. sim, 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 sim. Portanto, o CEIA, eu não sei exatamente desde quando, que eu ainda não estava no CEIA, mas o CEIA Uhum. e a Takeover já colaboram em projetos e em produtos há muitos, muitos anos. Ok. Portanto, Então já não te temos quero aqui algo, dizer, sim. sim, mas pelo menos há mais de 15 já trabalham em conjunto. Portanto, conhecem perfeitamente as valências, tanto de uma instituição como de outra. Porque normalmente o que se faz nestes projetos é, há alguém que tem uma ideia, ok? Há uma empresa que tem Uhum. uma ideia, há duas empresas que querem desenvolver alguma coisa e o que fazemos é criamos um consórcio, que é um conjunto de Sim. empresas, que, dadas as valências que cada empresa tem e dadas as valências que tu queres atingir no projeto, Uhum. seriam importantes ir buscar para este projeto. Portanto, no caso do FlyPT, nós tínhamos aqui o módulo drone, para nós seria óbvio a Takeover estar envolvida, porque é a empresa Sim. que na altura estava mais familiarizada com os drones. Depois, a cabine, por ter aqui toda uma componente eh, de interesse para o utilizador, de ter aqui a parte estética também, a Alma Design também seria aqui a empresa que poderia ser uma mais-valia para nos apoiar e, Sim. portanto, e depois o CEIA como o seu conhecimento na área automóvel, ficar aqui com a parte do desenvolvimento do skate e depois também, porque era um foco que nós tínhamos para o futuro, ficar com a parte da operação. Pronto, e Uhum. portanto, hum, acabas por ir buscar sempre. Também tínhamos, agora já não sei, não sei o consórcio todo de cor, mas tínhamos, por exemplo, o PIEP, pela parte também dos materiais, e que só ir buscar aqui empresas que tenham um foco na parte dos materiais, também fomos buscar empresas que têm um foco grande na produção deste tipo de componentes, portanto, acabas por ir buscar entidades que tenham interesse em cada uma das partes e juntar todas, Sim. para desenvolver. Claro que é importante ter aqui sempre uma componente de inovação, ou seja, eu faço compósitos, mas eu quero evoluir eu quero evoluir o meu conhecimento de compósitos numa área, então normalmente estes projetos têm duração de 2, 3 anos, portanto tem que haver aqui hum, alguma fase de pesquisa, de inovação depois para trazer, Uhum. porque aquilo que nós temos no início não pode ser igual ao que nós temos no final. Então tem que haver aqui Claro. uma evolução do processo e das melhorias e do conhecimento adquirido. E depois também é uma forma. Também temos universidades que tiveram. Tu disseste de que universidade é que tu eras, desculpa? Sou do ISEG. ISEG. Do ISEG, ok. Mas, por exemplo, trabalhamos muitas vezes com as faculdades de engenharia, já trabalhamos com o técnico, já trabalhamos com a FEUP, com a Universidade do Minho, que muitas vezes até ou têm alunos em mestrado que estão interessados nesta área e vêm trabalhar sobre isto,
temos algumas vertentes de, olha, um departamento quer especializar numa parte, então vai fazer a pesquisa. E é uma forma de ligarmos aquilo que são as academias àquilo que são as empresas. Pronto, e Ok. trabalharem todas numa vertente de um produto ou serviço. E a CEA, como está integrada nesta relação com as universidades e instituições de educação, traz este benefício até quebra de trazer estas instituições para dentro dos projetos e também, como também disse a Inês, de tentar também integrar outras empresas, componentes que possam trazer Certo. certas Sim, por exemplo, regalias ao projeto, como as peças, os moldes, pronto, que exatamente. estava a falar. Ou seja, por Ok. exemplo, a TechEver pode-me dizer, olha, nós estamos habituados a trabalhar com a empresa A que faz Sim, isto. Então trazem essa empresa para o consórcio. O CEA diz, olha, mas eu estou habituado a trabalhar com a B e traz a B. E depois ok. acaba por se criar aqui uma rede de contacto e se calhar num próximo Uhum. projeto eu já não preciso da TechEver para fazer a ponte com aquela empresa porque já conheço e já trabalhei e gostei de trabalhar, e então já conheço melhor esta empresa. Ou seja, também acaba por nos criar aqui uma rede de contactos muito mais alargada. Portanto, por exemplo, a Takeover hoje em dia também já está muito mais próxima das faculdades, portanto já não precisa propriamente do Sim, CEA para ter este contacto com as faculdades ou com outras empresas, claro. nem o CEA precisa da Takeover para ir contactar com outra empresa. Aqui é mesmo de, ok, percebendo qual é que é o objetivo comum do projeto, perceber quem são os parceiros que nestas áreas estão mais interessados e disponíveis para este tipo de projetos. E também com o sucesso do histórico que tiveram com estes parceiros, ou Claro, seja, ao longo do sim, eu tempo costumo dizer que vão escolhendo e vão percebendo quais exatamente, são os sim, que melhor integram e que sem competências dúvida. também ganham ao longo do tempo para tentar montar vamos dizer, uma equipa de empresas para estes projetos que seja de certa forma um sucesso e pronto, é Sim, desta maneira que eu vejo. sem dúvida. E eu tenho, pronto, é mais a segunda, mas acho que também foi mais ou menos responder, mas ou seja, o vosso historial com a TechEver, como é que vocês entraram primeiro em contacto com a TechEver? Eu sei que não foi com a FlyPT, mas se calhar Inês, se calhar não sabe porque já acho que não Já está aí não desde o sei início. exatamente, mas, Hum, mas posso dizer que Takeover e o CEIA trabalham já há muito tempo em conjunto, uhum, e, portanto, já trabalham mesmo há muitos anos. ok. Mas não sabe se conheceram, por exemplo, num evento, não sabe qual foi a primeira ponto de Não, contacto. tenho ideia que não será por eventos. Ok, ok. Oh, Acho que é muito mais que isso, ou seja, por exemplo, fazem parte de grupos semelhantes, por exemplo, a AED, que é um sim, cluster, sim, muitas vezes são pessoas que que estudaram juntos em faculdades e se conhecem, ou seja, o CEO das ambas empresas se conhecem, sim. eventos não, de certeza. Isso tenho a Ok, certeza que não. ok. Porque assim, a Então, Takeover hoje em dia é uma empresa sim, conhecida, é uma empresa que tem nome, mas a Takeover há 10 anos atrás tinha um terço, se calhar, dos trabalhadores que tem hoje. sim, sim. E Um, Imagina, que e foi o criado CEIA no início também, de 2000, foi criado no início de 2000, mas ganhou mais relevância agora com a história da guerra, da Ucrânia e claro. da operação dos drones, que agora Sim. está com muitos Eu não contratos sei com com... quem é que tu falaste da Takeover, se foi com o Rui Santos. Foi, foi com o Rui Pronto. Santos. Por exemplo, o Rui Santos, eu conheci o Rui porque nós começamos também a trabalhar, a Takeover também já trabalhou um bocadinho na área dos satélites, por exemplo. Uhum, E, portanto, nós já trabalhamos sim, também com a Takeover na área dos satélites. O CEIA não ok. tem só o FlyPT, não tem só o FlyPT, Sim, não sim. foi o único projeto que teve com a Takeover, portanto, também às vezes depende aqui um bocadinho Uhum, o ramo, porque depois assim, estruturas, a pessoa pode se querer especializar numa área, a Takeover já teve mais por dentro na área de espaço, pronto, uhum. acaba por também ir um bocadinho por aí. Por exemplo, eu já conheço o Rui há 7 ou 8 anos, eu já trabalho com o Rui em diferentes projetos, por exemplo. Uh, por acaso estiveram envolvidos num projeto da ARX, com a TechEver? Isso é o drone que a Takeover está a desenvolver neste momento. Sim, e Pronto. estão. Nós estamos dentro, ou seja, eles estão a desenvolver esse projeto no âmbito da agenda Aero.next Portugal, Uhum, e o CEIA também tem presença nessa agenda, mas não está a trabalhar na área do ERX, porque esse projeto tem um vertical que é o SAM,
Uhum. serviços de mobilidade de área avançada, do qual eu sou responsável e, portanto, eu estou a desenvolver, estamos a desenvolver outro tipo de drones e, portanto, não estamos a trabalhar no ARX. Conheço bem o projeto e Sim, eles conhecem o meu, mas não é o mesmo. ok, ok. E São em não é âmbitos diferentes. concorrente. Sim, são ambientes diferentes. Ou seja, os drones da TQB são muito focados na parte de vigilância. Uhum. Nós estamos a trabalhar especificamente em drones de carga, Mais transporte de carga. mobilidade, ou transporte, ok. Ah, então, acho que se calhar ia para a terceira pergunta, que seria, pronto, quais os critérios que foram determinantes na escolha, ou seja, porque é que, de certa forma, eles já têm historial, mas eu gostava também de perceber, e se calhar já foi mais ou menos explicado, mas o que é que a TechEver necessita mais da CEA, ou seja, quais são as skills, formação, experiência que a TechEver necessita em geral da CEA, para o desenvolvimento de projetos, seja FlyPT, seja outros projetos, por exemplo. Em sim, acho que essa pergunta seriam mais eles a responder. No entanto, acho que há aqui, Sim. primeiro, uma coisa, acho que há aqui fatores bastante importantes neste Uhum. tipo de projetos, que é, em Uhum. primeiro lugar, estes projetos dão-nos uma visão de muitas empresas com quem podemos trabalhar, mas Uhum. também nos dão muita visão de que com que empresas é que não queremos fazer este tipo de projetos. Porque Ok. fazer um projeto a 3 anos e um projeto com consórcios grandes é muito complexo porque Uhum. há mudanças nas empresas, porque nem todas as empresas depois. Uma coisa é quando submetes a candidatura, depois é quando efetivamente estás a realizar os projetos e às vezes não, depois a vontade já não é igual. E muitas vezes quando nós submetemos o projeto, ele só começa quase um ano depois, portanto às vezes não é fácil e portanto acima Sim. de tudo eu acho que aquilo que nós somos para a TKEver e que a TKEver também é para nós é um parceiro de confiança. Ou seja, Uhum. um parceiro envolvido, confiança, comprometido. E depois que o SEI acaba por ter algumas competências que se calhar até quebra numa fase, até quebra está muito mais direcionada hoje em dia para a indústria e se calhar tudo o que é a parte mais de investigação talvez não já não esteja tão familiarizada, ou já não esteja, não é familiarizada, mas se calhar não podem investir tanto tempo em investigação porque têm prazos mais apertados a responder, por exemplo. Mas acho que isso teria que ser mais até que agora a confirmar. Claro, claro. E eu, pronto, depois volto a fazer essa questão a eles. Pronto. E. E depois também, desculpa, e depois também tem aqui a ver um Sim, bocadinho com sim, as claro. competências, não é? Ou seja, Uhum. até que haver, apesar de perceber muito de drones, não faz o desenvolvimento, por exemplo, de automóvel, né? Portanto, Sim. num projeto como o FlyPT, faria todo o sentido o CEIA estar presente para esta parte automóvel, porque até que efetivamente não tem interesse nessa área. Portanto, aqui também é Claro. importante combinar o que é que são os objetivos, né, do projeto, mas também os objetivos pessoais de cada empresa, né? Ou seja, isto não é suposto a empresa sair do foco e da área que lhes interessa, portanto, É manter-se dentro da área ou seja, que interessa a claro. eles e desenvolver para, de certa forma, inovar os produtos que querem vender no mercado. Portanto, e a ceia, isto é uma pergunta fora das questões principais, mas a ceia, pronto, sendo também não bem uma empresa, mas ao longo destes projetos com a TechEver, notou-se ou seja, como é que eu ia te perguntar? Notou-se que a CEI cresceu em termos de competências para futuros projetos ao longo, portanto, desta integração de projetos com a TechEver, É ganhou assim, não sei novas se competências, será, melhorou. pronto, eu não sei se neste caso as vossas perguntas são só sobre a takeover, ou seja, se é mais focado na takeover ou se é a É, razão. é mais na TechEver, sim. Ok, ok. Pronto, por exemplo, aqui acaba por, claro que aprendemos sempre com outras empresas, não quer dizer que o Uhum, SEIA tenha adquirido mais competências por trabalhar necessariamente com a takeover. ok. E isto também, pronto, não é tão focado na TechEver, mas
o histórico de seleção nestes projetos, neste caso não é da TechEver, mas outros projetos, é semelhante ao que foi com a TechEver, ou seja, vamos dizer assim, a TechEver, pronto, já conhecem há muito tempo. Portanto, já há esta familiarização de projetos e de contactos e networking que existe, mas houve algum outro projeto, por exemplo, que não tinham ainda esta network, eram ainda, em termos de vista, eram novos parceiros, e como é que foi, por exemplo, integrar um projeto novo em que os parceiros são os novos, e como é que eles escolheram, como é que passaram por esses critérios todos de escolha? Eu não sei se há um caso assim específico. Assim, por norma, este tipo de projetos nunca se entra completamente à descoberta, Pois, ok? ok. Hum, É muito difícil entrar sem qualquer conhecimento de causa. Porque, pronto, porque senão, como é que nós sabemos que está a ser feito? Isto não há Sim, propriamente uma plataforma em que as empresas se inscrevem e dizem, olha, eu quero participar neste projeto, né? Porque uma coisa é claro. quando os projetos são públicos, mas enquanto se está a fazer a fase de candidatura, não há propriamente uma plataforma que diga, olha, nós estamos a fazer esta plataforma, esta candidatura e, portanto, quem é que é a empresa que se quer candidatar. Portanto, por norma, há sempre alguém, ou ela vem, ou as empresas vêm recomendadas por alguém, ou alguém conhece, ou alguém já ouviu falar. Não é eu chegar sem nunca ninguém ter ouvido falar de mim que eu vou conseguir ingressar a não ser que eu me vá apresentando em empresas. Mas aí já está, aí lá está. Tenho mesmo que saber que estão a fazer este tipo de candidaturas, não é? Por exemplo, o SEI acaba por estar dentro de um cluster de aeronáutica, espaço e defesa, e portanto a TKBR também, e outras empresas, e às vezes Uhum. nós sabemos que se vai fazer uma candidatura da A e B, e portanto mostramos interesse automaticamente. Mas quer dizer, se me perguntares se eu neste momento a TKBR está a fazer uma candidatura para outra coisa qualquer, eu não faço ideia. Sim, Ou claro. se me perguntarem se a Vodafone está a fazer uma candidatura para um projeto, eu não sei. Se Uhum. me perguntarem outros que nós estamos envolvidos, sim. Ah, Mas, por exemplo, nestes casos, ou seja, no geral, todos estes projetos só acontecem porque há uma network forte entre as sim, parceiras, e isso é o que faz acontecer. sim. Mas, vamos dizer, por exemplo, precisam de ir buscar um projeto qualquer, notam que pá, falta aqui um parceiro, pá, que nós nunca tivemos, mas é essencial para o desenvolvimento deste projeto, mas não está dentro Pronto, de mas aí network, é está um outsider. identificado completamente, Sim, ou seja, por exemplo, aí tem que estar completamente identificado qual é a área que nós precisamos. Ok? ok, Por sim. exemplo, eu vou inventar. Nos drones eu preciso de um parceiro de comunicação e eu não, Uhum. não conheço nenhum. Mas eu sei que a nós ou faz este tipo de serviços. Aí sim eu posso ir falar com eles, mas aí lá está. Sou eu que se calhar dentro da candidatura sei que preciso de uma coisa em específico e aí vou procurar quem é que é o líder de mercado nessa área. Ok. Então vocês fazem a pesquisa, veem quem é que é como disse, o líder do mercado nesta área, e depois fazem uma entrevista ou fazem um contacto direto com esta empresa, Sim. e depois quais são, por exemplo, neste caso era a minha posição, quais são os critérios, pronto, já sabem que a empresa produz ou especializa-se nesta área, tem estas competências, mas depois não há outros critérios que têm de aplicar na escolha depois da empresa, ou seja, eu sei que tem as competências, mas por exemplo, é compatível noutros aspectos, por exemplo, pode ser tipo em termos de, por exemplo, de como é que a expressão, mas por exemplo, na questão do tempo, se consegue fazer os entregáveis a horas, porque assim as empresas têm de se alinhar na questão tipo, de desenvolvimento em cada aspecto que precisam se desenvolver. E será que aquela empresa consegue fazer isso?
a tempo? Será que não? Claro, Sim. mas normalmente quando tu abordas as empresas, e Uhum, se já tiveres uma coisa planeada, das duas uhum, uma, ou dizes, olha, é neste timing, é neste tempo, mas normalmente o Gantt, o planeamento, é acordado entre todas as entidades envolvidas. Portanto, uhum, à partida, se a empresa nos disser que cumpre, aquele planeamento está alinhado. É claro uhum, que depois pode haver desvios, claro que depois há falhas, claro que, uhum. mas aí lá está, se calhar numa próxima depois essa empresa já não é considerada porque sabemos que não Claro. entrega ou que não faz, ou Sim, sim, agora, exatamente. numa primeira fase, qualquer empresa que cumpra a elegibilidade daqueles que são os critérios dados pela entidade que vai financiar, por exemplo, não sei, mas olha, imagina que lá está, que o aviso da candidatura diz que a empresa que tem que ser uma empresa a liderar o projeto. Então, se Uhum, tem que ser uma empresa a liderar o projeto, não pode ser uma faculdade. claro. Pronto. Ok. Estou a tentar pensar, mas eu acho que foi, pelo menos nos pontos que eu tenho, que acho que tudo respondi. Portanto, eu acho que vou ficar por Mas aqui. diz-me só uma coisa, João, Sim, 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 isto é claro. sobre o FlyPT ou é sobre a TechEver? Só porque se calhar posso também Ah, direcionar mais um ou outro contacto. sim, sim. Não, neste caso é sobre a TechCare. Por Ok. exemplo, eu já tentei entrar em contacto com a Omnidia. ah, Ainda estou a Ok. tentar marcar uma entrevista com eles, só que ainda não me responderam de volta. Mas neste caso geral, é assim, eu não estou só a ver pela TechEver. Quer dizer, Uhum. não, neste caso eu estou a focar-me na TechEver como uma empresa líder do projeto e tentar perceber da perspectiva das outras empresas do consórcio como é que foi o processo de seleção, como é que integraram, qual é o historial com eles com a TechEver, também perceber o lado deles. E portanto, se tiver por acaso um Sim, contacto não, com não só da estava aqui a FlyPT, mas todo perguntar, projeto que pois, porque envolva é a isso. TechEver, Porque sim. pelo teu e-mail eu percebi que o projeto era, ou seja, que o objetivo era perceber como é que as empresas interagem para fazer um consórcio, Uhum, neste caso no FlyPT. Mas uhum, eu posso dar contactos neste âmbito, ou então empresas, ou seja, se estiveres a fazer um caso de estudo sobre a TakeEver, posso-te uhum, dar dois ou três contactos que trabalharam, por exemplo, com o FlyPT. Se for ok. mais genérico, posso dar de outras áreas. Sim, sim. Não, neste caso eu procurei, investiguei, pronto, e vi de lista de TechEver a TechEver era líder do projeto, mas agora com o histórico percebi que ele não foi bem assim inicialmente, foi a Caetano e depois transferiu-se para a TechEver. Ahm, mas também seria interessante também perceber na perspectiva de outras empresas. Eu acho que tinham, pronto, eu não tenho aqui as notas comigo, mas eu tinha visto outras empresas, acho que a Alma Design referiu Sim. depois, essa era outra que eu tinha, mas não tinha a oportunidade de contactá-los. Se fosse Mas eu também acho que era uma possível, empresa interessante para contactar. sim, sim. A Inês tem o contacto, é possível arranjar contacto com alguém que esteve nesse projeto da Alma Design? Sim, acho que sim. Deixa-me confirmar aqui e depois eu nem te Uhum. mando um e-mail Ok. sobre E isso. se for de outras também, porque eu estou a tentar arranjar o maior número de contactos, pronto, para ver tipo, as várias perspectivas, não só da CIA, mas também pronto, da TechEver, da Alma Design e outras, eu já me recordo dos outros Sim, nomes. eu sugeria, por exemplo, o PIEP, também acho que é uma Uhum. boa empresa Sim, sim, para perfeito. tentar contactar. Uhum. Eu posso te dar aqui, até porque é público, tens aqui o contacto. Posso deixar aqui por mensagem, mas do CEO da Alma Design, Ok. tenho aqui o LinkedIn dele. Ok. Eu te posso mandar aqui o LinkedIn também, qualquer coisa, ficas aqui com o LinkedIn. Eh, Ok. e depois aqui também podes falar com o Moisés, que agora, que ele entretanto ele já não está no projeto, porque entretanto ele já não está na empresa porque ele entretanto saiu, mas o Moisés é uma pessoa super acessível e que esteve muito por dentro também da elaboração.
da candidatura e tudo mais. Portanto, acho também uma pessoa interessante. Uhum. Se mandar também aqui o LinkedIn dele. Pelo menos são tudo pessoas que à partida Uma questão, o Moisés é de que empresa? ele era da É de... Codi, mas entretanto Sim, já não está na Codi, mas é a pessoa que esteve sempre a acompanhar o projeto. ok. Pronto, mas se lhe mandares uma mensagem, ele é super. Possível. Eh, pronto, depois, se calhar enviares aqui um e-mail também ao Carlos Ribeiro de Carlos Ribeiro e depois se calhar contactar também a AED, o nosso cluster da AED. Ok. Espera aí, eu mando aqui o link da AED. Pronto, porque a AED também foi responsável por muita coisa aqui do FlyPT e portanto também Uhum. acompanharam de perto o projeto. Estava-me aqui a tentar lembrar de. Ai, estás aí? Sim. Desliguei. Não. E pronto, talvez. Quem é que podes? Também podes falar. Deixa-me pensar. Acho que aqui já, assim, se conseguires falar com estes todos, já são aqui um bom. Eu pelo menos queria ter perspectiva no mínimo 2, 3 do projeto, só para ter pronto, uma diferença, assim, não só ter que haver de outra empresa, mas pelo menos 2 ou 3, já acho que já conseguia ter bastante informação para pronto, desenvolver depois a tese e a parte da investigação. Sim. Depois também podes falar com uma outra faculdade. Uhum. Sim, Deixa-me ver quem é que eu tinha da faculdade. Tinha do ISQ. Pronto, mas eu até acho que tu tens aqui um site, existia, agora não sei se existe, mas deixa-me confirmar. Existia um site do FlyPT. Pois, eu acho que ele já não está ativo. Mas, se me deixar ver aqui, FlyPT. Pronto, mas acho que também é assim, se calhar falas com estas pessoas e podem ser que eles também sugiram outras. claro, claro. Uh, é porque no caso eu ainda já estou em contato com a Omnideia, que é mais Sim. na parte da aeronáutica. Eles não estão na FlyPT, eles Não, estavam não noutro está, não projeto está. que era o da Caravela. Caravela, que é isso que eu estava a Exatamente, o tentar CEIA identificar. também esteve nesse projeto. Sim, sim, sim. Eu tive, pronto, e já perguntei a eles, mas não, ainda não me contactaram de volta. Acho que ainda estão de férias. Pronto, mas eu estava a tentar reforçar agora para ver se conseguia marcar uma entrevista também. Mas pronto, agradeço muito, Inês, estes contactos. Nada. Assim, vamos dar mais. E pronto, eu acho que é só isso. Pronto, Pronto, eu não qualquer tenho mais também outra questão, questão. Sim, dúvidas sim, que sim, que surjam, apareça também assim. podemos falar. Ok, Ok? ok. Só